Enquanto eu estou ministrando a palavra, eu não tenho dúvida de que Deus, Ele vai tocar você, Ele vai mostrar algo a você, Ele vai aliviar suas cargas, Ele vai trazer algo novo sobre a tua vida. E não é porque eu, Clarissa Tessa, estou pregando aqui de forma alguma. É porque Deus fala aos corações usando quem Ele quer usar. Estou aqui apenas como um canal, abrindo a minha boca. Mas quem fala é Deus, quem inspira é Deus e quem faz todas as demais coisas é Deus. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão se entristeceu por Jesus ter lhe perguntado a terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Vou repetir aqui onde eu li, foi em João, no capítulo de número 21, dos versículos 15 até o 17. Amado, amada do Senhor Jesus, se eu ou você fôssemos Deus, nós já teríamos desistido de nós. Tem hora que eu olho assim para mim, para as minhas dificuldades, para a minha negligência, para as minhas limitações, e eu digo assim: ainda bem que eu tenho um Deus misericordioso agindo em meu favor. Eu preciso me lembrar de dia e de noite e de dia, que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, que elas se renovam a cada manhã. E é importante que você se lembre disso. Deus está olhando para você e Ele está dizendo: minha filha, não te perturba, porque a minha misericórdia já se renovou sobre a tua vida. Meu filho, eu sou Deus misericordioso. Amada, é interessante que até nós como pais, eu, por exemplo, como mãe, tem hora que eu olho para minhas filhas, mas eu amo tanto, amo tanto, estou disposta a perdoar. Mas eu percebo que tem hora que a misericórdia acaba. Eu olho assim e digo: tá com a cebola, não é possível não. Não dá mais para continuar sendo misericordioso não. E a misericórdia acaba. Mas quando eu olho para os céus, eu vejo um Deus que olha para o pecador e diz assim: bom dia, meu filho. Não se preocupa que a minha misericórdia não vai se acabar, porque é um novo dia. E a minha misericórdia já se renovou. Então entenda que por mais que você fale para com Deus, por mais que você seja fraco na sua caminhada espiritual, você tem um Deus que não vai abrir mão jamais de você, e Ele mostra isso na sua palavra. Ele mostra isso na parábola da ovelha perdida, quando Jesus ele ensina que Ele busca incansavelmente aquele que se perde, assim como aquele pastor que deixa no aprisco as 99 ovelhas. Aí você pode dizer: mas uma só, ele tendo 99, ele poderia ir dormir, ele poderia ir descansar, afinal ele teve um dia intenso de trabalho cuidando das ovelhas. Não, o pastor ele coloca as 99 ovelhas em segurança e ele sai ao encontro da ovelha de número 100,
uma ovelha apenas que não ficou no lugar seguro, que não voltou com o pastor, que está perdida, que está em perigo, que está à mercê da sua própria sorte. O pastor olha e diz assim: está faltando ela. Então eu vou ao encontro dela. Não importa onde ela esteja, não importa quanto tempo eu passarei procurando, não importa a quantidade de energia que eu vou gastar nisso, não importa nada além do que achar a minha ovelha perdida. Você que está me ouvindo nessa manhã, meu amado, minha amada, talvez você se sinta indigno do cuidado de Deus, talvez você se sinta indigno de ter um pastor que cuida de você, que busca você, que procura por você, mas saiba que Deus, o Todo-Poderoso, nesse momento, não importa se você aceitou Jesus ontem, se você é crente desde pequenininho, Ele vai à busca ou em busca de você por onde você for. Aleluia. Oh, louvar. E essa palavra aqui, amado, ela não é para os que estão declaradamente desviados do evangelho, não. Tem muitos que me ouvem que estão oficialmente, declaradamente afastados do evangelho. Mas tem muitos crentes, muitos como eu e como você, que por muitas vezes se desviam do caminho, porque nós temos um rótulo muito forte, que é: se desviou do caminho é aquele que saiu da igreja e agora está no vício, está na droga, na prostituição. Não. Muitas vezes eu estou dentro da igreja, mas eu estou desviada ou me desviando dos caminhos. Eu me desvio dos caminhos do Senhor quando eu não perdoo. Eu me desvio dos caminhos do Senhor quando eu minto. Eu me desvio dos caminhos do Senhor quando eu trato o meu próximo com indiferença, quando eu não ajudo quem eu poderia ajudar. Eu me desvio dos caminhos do Senhor quando o Espírito Santo me convoca para estar mais perto e eu insisto em continuar longe. Eu me desvio dos caminhos do Senhor muitas vezes durante o meu dia. E essa palavra não é apenas para os desviados do evangelho, eu repito. Os desviados declaradamente, oficialmente. Ela nos mostra que eu, Clarissa Técio, filha do pastor Francisco Técio, que cresceu na igreja, eu, Clarissa Técio, esposa do pastor, mãe de Clarinha, mãe de Maria Alice, esposa do pastor Júnior Técio, eu que estou aqui pregando a palavra de Deus várias vezes durante a semana, eu também vou me desviando aos poucos ao longo do meu dia, da minha semana. Mas eu posso contar com a misericórdia de Deus e eu preciso saber que Ele se importa comigo. Hoje Deus, Ele mostra a você, minha filha, meu filho, eu me importo com você. E eu quero você no aprisco. Eu não meço esforços para resgatar a minha ovelha que está desgarrada. Aleluia. Agora, as formas que o Senhor vai buscar, eu não posso afirmar. Como Ele faz, eu não posso afirmar. Porque o Deus que eu sirvo, Ele tem inúmeras formas de trabalhar. Algumas vezes Deus, Ele vai permitir enfermidades. Algumas vezes Deus, Ele vai permitir que pessoas que são a nossa base, a nossa sustentação, vão embora. Algumas vezes Deus vai permitir dificuldades financeiras terríveis. Deus, Ele vai permitir coisas que aconteçam na minha vida. Que coisas nos sobrevenham para nos mostrar que nós estamos nos desgarrando e que nós precisamos retornar para um lugar seguro. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas é fato que em todas as coisas, Deus, Ele mostra que Ele persiste em nos buscar. Deus, Ele revela que Ele sempre oferece um caminho de volta para o homem. O interessante é que Deus, Ele sempre mostra o quanto Ele nos quer por perto. Aleluia.
Deixa eu olhar aqui a história de Pedro, porque eu liguei aqui com a história da ovelha perdida, mas nós lemos aqui a história de Pedro. Aí você pode perguntar, irmã Clarissa, Pedro ele caiu, Pedro ele falhou, Pedro ele negou a Jesus. Que coisa terrível, né? Um homem que andou com Jesus, que viu os milagres acontecendo, que jurou fidelidade a Jesus, e agora ele cai. Por quê? Por que que Pedro se permitiu cair dessa forma tão terrível? Vamos aqui identificar algumas coisas e olhar não para a vida de Pedro apenas, mas olhar para a minha vida. Eu quero que você olhe para a sua vida agora. Tinha uma coisa que a Bíblia nos revela sobre Pedro, uma coisa que eu fico olhando para mim, e eu tenho, quando eu analiso nessa perspectiva bíblica da história de Pedro, eu fico com muito medo de eu também não estar caindo no mesmo laço. Sabe o que é? É que Pedro, ele tinha uma confiança muito grande nele mesmo. E aí, amado, amada do Senhor, fico alerta para mim, fico alerta para você. Como assim, irmã Clarissa? Pedro, ele confiava muito nele, exatamente. Certa vez, Jesus, ele fala na frente dos discípulos que um deles ia deixar Jesus, que um deles ia trair Jesus. E Pedro, ele revela uma confiança exagerada nele mesmo. Ele diz assim, ó Jesus, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Aí Jesus diz, eu garanto que ainda essa noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí Pedro disse, eu imagino que Pedro lá no íntimo até pensou assim, ele não sabe o que ele está falando, ele não sabe com o que ele está lidando. Pedro diz assim, mestre, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. Olha aqui como Pedro ele se achava forte, como ele confiava muito nele mesmo. Amado, amada do Senhor, presta atenção aqui nessa palavra. Você, se não tiver cuidado, pode cair na mesma cilada de Pedro. Conheço muitas pessoas que se acham assim, uma pedra, que se acham uma rocha, que acham que podem brincar com o pecado, que acham que podem assistir o que querem assistir porque são espiritualmente fortes e maduros para isso, que acham que podem ter as conversas que quiserem com quem quiserem, que acham que podem dar carona e conviver e ter intimidade com quem querem, porque são a rocha, são muito fortes. Ei, tenha cuidado, hoje essa palavra de Deus ela serve como um alerta para você. Não brinque com o pecado, não brinque com as coisas que você olha para ela e acha que é forte o suficiente para suportar. Pedro achava que ele era forte, mas a palavra de Deus depois me revela o quão fraco Pedro era. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, eu sou muito maduro. Não, eu estou assistindo essa série aqui. Eu tô vendo que fulano traz cicrano, eu tô vendo aqui tanta violência, eu tô vendo tanta safadeza, eu tô vendo tanta promiscuidade, tanta luxúria, tanta prostituição, mas eu sou espiritualmente maduro para filtrar tudo isso. Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado, meu amado, minha amada. Porque aquilo ali, a palavra de Deus diz a você, olha, não porás coisas mais diante dos teus olhos. E se a palavra de Deus diz isso para você, ela diz com um intuito, com um objetivo, porque ela sabe quão fraco nós somos. Deus, ele sabe o tamanho da nossa fraqueza. E aí Deus diz, para você não se complicar, para você não se atrapalhar, é melhor você não viver colocando coisas más diante dos seus olhos. Porque daqui a pouco você vai estar torcendo para o adultério acontecer. Daqui a pouco você vai estar aplaudindo a promiscuidade. Daqui a pouco você vai estar torcendo para um assalto dar certo.
Pedro confiava muito nele. Amada, que eu me lembrei de um negócio falando de assistir. Eu me lembro que um dia, há uns anos atrás, eu fiz uma cirurgia. E eu comecei a assistir uma série bem famosa. E ela é muito, vamos dizer assim, ela consegue prender de uma maneira extraordinária a atenção do telespectador. Se chama La Casa de Papel. É a história de um grupo de pessoas que se unem, são inteligentíssimos, carismáticos demais, os assaltantes de banco. E esse grupo de assaltantes se reúnem para fazer um plano infalível de assaltar um banco. Assaltar a Casa da Moeda, né? O lugar principal onde tem muita joia, muito dinheiro. E eu assistindo aquela série e não me dava conta. Assisti a primeira temporada todinha, porque eu tinha feito a cirurgia e eu estava ali me reabilitando. Já fazia praticamente uma semana que eu precisava estar em casa. E para o tempo passar, eu ficava assistindo aquela série. Só que teve uma hora que a ficha caiu. E eu disse, como assim que eu estou assistindo isso? Porque sabe o que aconteceu? Preste atenção no que aconteceu. Eu que sou contra a criminalidade, eu que estou lá na Câmara dos Deputados lutando para aumentar as penas ficarem ainda mais duras, para os criminosos serem punidos ainda com mais rigor. Aí estava eu assistindo uma série onde eu estava torcendo para um assalto dar certo. Como assim, irmã Clarissa? Sim, porque naquela série os bandidos não são vilões, os bandidos são as pessoas do bem. Eles são tão carismáticos que a gente passa a gostar deles. E quando eles fogem da polícia, a gente não torce pela polícia, a gente torce por eles, porque eles têm os motivos deles. E a gente começa a ter mais identificação com os bandidos do que com os policiais, você tá me entendendo? E quando o assalto começava a dar errado, a polícia cercava, eu dizia, e agora, o que é que eles vão fazer? Eles precisam fugir daí. Sabe por que eu tô contando essa história aqui pra você? Porque tem muita gente que tá me ouvindo, que não consegue perceber, assim como eu não estava conseguindo perceber a cilada de Satanás. Estão lá torcendo para o pecado dar certo. Você, mulher que está aí assistindo aquela novela, tá você torcendo para aquele homem que já é casado há tanto tempo, viver um novo amor, porque ele já cansou do amor da esposa. E você consegue perceber que ele está apaixonado por uma menina lá de 25, 30 anos e que não vale a pena continuar naquele casamento tóxico mais, não é assim? Aí você agora está torcendo para o fim de uma família, sem perceber, porque a narrativa construída é para que você se envolva com o que é errado. Mas você se acha muito firme, você se acha uma rocha, como Pedro. E Jesus disse a Pedro, Pedro, te cuida, porque você vai me negar. Ele diz, eu não. E muitas vezes estamos assim, com o coração duro, igual o coração de Pedro, dizendo, eu não, Jesus. E Jesus dizendo, para com esse negócio. Quebra esse teu coração, percebe que você não é tão maduro espiritualmente para estar aí colocando desgraça diante dos teus olhos. Aleluia. Deus está falando nesta manhã. Daqui a pouquinho nós vamos orar, 9h15 é o momento da oração. E eu quero orar com você, eu quero orar por você, daqui a pouquinho. Você está na Novas de Paz, na 88.1 FM, em Recife, região metropolitana, e estou no YouTube, no canal Rádio Novas de Paz. Vai compartilhando, você que vai chegando aqui, não deixe de compartilhar, por favor, tem muita gente precisando ouvir essa palavra. O Senhor Jesus está exortando nesta manhã alguém, o Senhor Jesus está mostrando, por meio da vida de Pedro, mostrando a salvação, mostrando o caminho. Então, olha, amado, não se ache forte o suficiente. Forte o suficiente para continuar com aquelas gracinhas no seu ambiente de trabalho, com aquela pessoa que você sabe que é uma cilada para você, que é um levante do inimigo. Não se ache forte o suficiente para brincar com o pecado.
Não, não, não. Eu estou mostrando aqui na palavra de Deus que essa foi uma das causas da queda de Pedro. Não se ache forte o suficiente para aceitar propostas indecentes, achando que quando você quiser, você vai sair daquela proposta. Você não vai sair. Muitos hoje estão nas drogas porque se acharam fortes o suficiente e achavam que iriam fumar o primeiro cigarro de maconha e daqui a pouco iriam deixar o cigarro de maconha de lado, mas não. O que a gente vê é que começou com cigarro de maconha, daqui a pouco foi pro crack, daqui a pouco estava em drogas mais pesadas. E a vida se acabou. E só Jesus para tirar dali. Eu estou aqui na história de Pedro. Pedro caiu, Pedro negou a Jesus, mas eu quero aqui voltar e mostrar o porquê, como foi que Pedro caiu, quais foram as causas. E a gente já identificou uma. E se você quer continuar firme, você precisa parar de achar que você é muito forte. Você precisa olhar para você e dizer assim: eu não vou brincar com isso. Eu não vou continuar assistindo isso. Eu não vou mais continuar com essa conversa. Eu não vou mais brincar com essas propostas. Aleluia. Oh, louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Outra causa da queda de Pedro. Pedro, ele achava que ele era melhor do que os outros. Porque geralmente quem se acha muito forte gosta de olhar para os outros e apontar as fraquezas dos outros. Ele diz lá no versículo de número 33 do capítulo 26 de Mateus. Ele diz: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Sabe o que é isso? É Pedro olhar para aqueles discípulos que estavam ao redor de Jesus e dizer assim: olha, Jesus, eles até podem te negar. Esses aqui que o Senhor escolheu, esses podem até te abandonar, Jesus, mas eu sou melhor do que eles. O Senhor não me conhece tanto assim. E Provérbios 16 e 18 diz uma coisa tão verdadeira: que a soberba precede a ruína, e o orgulho ou a altivez de espírito precede a queda. Olha outra coisa aqui que você precisa parar, refletir sobre a sua vida. Amado, amada do Senhor Jesus. Infelizmente, hoje nós vemos dentro das nossas igrejas cristãos de algumas denominações que olham para outras denominações, outros crentes, até brincam: ah, não são nossos irmãos não, são os nossos primos. Porque nós somos a igreja santa, nós somos a igreja santa separada. Aquela igreja ali, aquela igreja, ela não tem história, ela não tem raiz. Os costumes dela, são diferentes do nosso, então só na nossa igreja tem salvação. Tem cristão que nem a paz do Senhor dá. Por quê? Porque se acha mais santo. Está agindo como Pedro. Aquela pessoa não canta na minha igreja, não. Não pode chegar na minha igreja e ser considerado como irmão, não. Porque lá na igreja dela, a doutrina é assim, a vestimenta é assim. É desse jeito. E eu não estou falando aqui de doutrina bíblica, estou falando de doutrina dos homens, de costumes humanos. Aleluia. Oh, aleluia. Eu imagino que Pedro era essa pessoa. Depois lá no fim nós vamos ver uma transformação no coração dele. Nós vamos ver que depois que Jesus quebra ele com olhar, com palavras,
A humildade chega no coração de Pedro. Mas Pedro, além de se achar mais forte do que todo mundo, ele se achava melhor do que todo mundo. E meu amado, eu preciso olhar para mim e ter muito cuidado. Será que eu também não penso assim? Quando eu olho para a fraqueza de uma pessoa, preste bem atenção se você não é assim. Eu olho para a fraqueza de fulano e eu já digo porque eu não. Geralmente, quando nós apontamos o defeito de alguém, nós refletimos logo em nós. E achamos que nós somos extremamente diferentes. Mas não somos. E geralmente, escute, geralmente os defeitos que eu olho muito nas pessoas são os defeitos que eu mais tenho. Diga glória a Deus. Vai dizer não? Olha, se você olha para todo mundo e diz que todo mundo é falso, muito provavelmente esse falso é você. Isso aqui que eu estou falando é psicologia pura. Que eu até esqueci o nome, tem até um termo que a psicologia usa, que agora eu não estou lembrado. Mas eu aprendi isso e é a mais pura verdade. Fulano é muito falso, eu não gosto de estar ali que aquele povo é falso, é falso, é falso. A maior falsidade está dentro de você. Observe, seja humilde para identificar. Fulano é fofoqueiro, eu não gosto daquele povo é muito fofoqueiro. Tu é muito fofoqueiro, tu é fofoqueiro, fulano é fofoqueiro é você. Não sou eu que estou dizendo isso não. Isso é realidade. E eu estou dizendo porque eu aprendi isso. Que quanto mais eu olho o defeito das pessoas, eu estou me enxergando nelas. Pedro, quem não era confiável era ele. Que na hora da ameaça correu e disse, eu não conheço Jesus não. Oxente. Chegou uma pessoa e disse, olha, esse homem estava com Jesus sim. Ele disse, eu não. Ele disse, foi, que até o sotaque que você tem é igual daquele povo que andava com Jesus. Ele começou a praguejar Pedro. É como se Pedro dissesse, ora cebola, né? Soltasse uns palavrões e dissesse, eu não, você tá doido. Pronto, foi o que Pedro fez. Eu tô aqui apenas explicando mais ou menos o que Pedro fez. Mas Pedro, na noite anterior, tinha dito assim, Jesus, estes discípulos aqui, eles podem te abandonar, eles podem te negar, eles não são tão confiáveis, mas eu sou. Eu, Jesus, não vou te decepcionar. Aleluia. E aí cumpre-se o que a palavra diz. O orgulho vem antes da queda. Quando a gente está muito orgulhoso, meu irmão, tem que ter cuidado para não tropeçar e cair. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia.